Alô meninos, alô meninas, aqui é o professor Ezequiel Santos e vamos aí com nossa primeira aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre o espaço, o lugar, o território. Vamos nessa! Então, gente, quando a gente fala de espaço, o que é o espaço? O espaço, ele está em nossa volta, né? Se você olhar aí onde você mora, se você olhar a escola que você frequenta, se você olhar a igreja, o espaço está ao seu redor. Olha aí no slide que o espaço, ele é formado por diversos elementos. Vem aqui comigo. Você sabe que quando a gente olha para esse espaço que está ao nosso redor, nós temos construções. A gente vê a arquitetura, a gente vê a ação do homem nesse espaço. Esse espaço, no passado, ele era um espaço original, criado pela natureza, e com o decorrer do tempo, que o homem foi colocando ali suas características. Olha aí no slide e acompanha para você ver uma coisa. Observe que essa paisagem, ou essas paisagens que aparecem no espaço, são paisagens que nos remetem a algumas áreas do município de Jaboatão. A igreja, a orla, tá? O centro histórico, esses elementos que formam essas paisagens traz uma mensagem. E que mensagem é essa? O homem deixou uma marca, e essa marca é a marca do seu tempo histórico que está ao seu redor, que está no espaço. Um outro conceito que a gente pode analisar seria o conceito de paisagem natural e paisagem geográfica, que é um assunto para uma outra aula, mas a gente pode observar o seguinte, porque geralmente, quando se fala de paisagem, a gente pensa logo em céu, a gente pensa logo em floresta, a gente pensa em rios, vegetação, e não é só isso que é a paisagem. Além dessas paisagens naturais, o homem ele pode construir paisagens com suas características. É por isso que quando você vê uma fotografia de uma paisagem, de uma cidade, de uma região, essa fotografia ela pode ter ali elementos que mostre, vem aqui comigo, que mostre as características de cada indivíduo que a construiu, beleza? Então você tem aí na imagem, você tem aí a paisagem da Lagoa Azul na cidade de Jaboatão, no município de Jaboatão dos Guararapes. Na geografia, a paisagem ela tem um significado mais amplo, tá? Vem aqui comigo, vem aqui, observa o seguinte, quando você abre o olho, paisagem geográfica é tudo aquilo que a gente vê, é tudo aquilo que a nossa visão alcança, tá? Ou seja, se você está assistindo essa aula, está de frente para uma TV, está de frente para um monitor de computador ou até mesmo de um celular, tudo que você está conseguindo enxergar faz parte da paisagem, tá bom? Essa paisagem, ela vai ter ali elementos que podem ser elementos naturais, que são elementos que são formados pela natureza, montanha, vegetação, rios, tá? E também pode ter elementos culturais. Elementos culturais são o quê, professor? Elementos culturais são aqueles que são construídos pelos seres humanos. Olha aí na tela que a gente tem a divisão da paisagem com elementos naturais, observa no slide, onde nós temos a montanha, a vegetação natural, os rios, as florestas e a paisagem com elementos culturais. Esses elementos são aqueles construídos pelo homem, estradas, cidades, campos de cultivo, entre outros elementos, tá bom? Então, sempre que olhar uma paisagem, você pode identificar na paisagem elementos culturais e elementos naturais. Eles podem estar ao mesmo tempo juntos, tá? Vem aqui comigo e observa que nesta tela que a gente está vendo aí no monitor ou até na tela do teu celular, na tela da tua televisão, a gente tem aí uma paisagem, duas paisagens geográficas. Nós temos a paisagem da igreja Nossa Senhora dos Prazeres, no Monte dos Guararapes, e nós temos a paisagem da orla de Barra de Jangada, né? E ao fundo ali a praia da Ilha do Amor. Essas duas paisagens geográficas, elas contam momentos históricos diferentes
Que momento históricos diferentes? Momento em que viveram ou vivem civilizações ou culturas diferentes ou até culturas que foram sendo modificadas ao longo do tempo. Mas são aí paisagens que contêm elementos culturais, tá bom? E aí, paisagem é uma parcela do espaço. Então você tem o espaço, que é o que está em sua volta, e a paisagem é aquilo que você vê. Ela é formada de elementos naturais e elementos geográficos. Bem, os tipos de paisagem. Nós temos as paisagens naturais, tá? Como a gente está vendo aí na tela. As paisagens naturais, elas são predominantes os elementos naturais, sem grandes alterações do homem. E nós temos as paisagens humanizadas, é isso mesmo. Paisagem humanizada são aquelas paisagens que predominam a ação dos elementos geográficos, a ação e a construção do homem. Por exemplo, tem um nome aí ó, que você pode achar esquisito, né? Antropizados. Isso se refere ao homem. Paisagens humanizadas são aquelas paisagens que têm elementos antropizados. Bem, e como é o seu lugar? A gente trabalhou o conceito de espaço, de paisagem, agora vamos trabalhar o conceito de lugar. Como é o seu lugar? Vem aqui comigo, olha para mim aqui. Lugar para geografia é aquele espaço que nós temos um sentimento afetivo, tá? Observa o seguinte, quando a gente fala assim, o lugar que eu nasci, o lugar que eu cresci, o lugar que eu estudei, a gente tem um sentimento envolvido ali. Essa imagem que você vê aqui no monitor é uma imagem de uma sala de aula, que talvez nesse momento traga para você o sentimento de saudade. Essa imagem que você vê agora, pode olhar aí na tela, é uma imagem de uma criança brincando. Talvez você lembre do lugar onde você brincava, ou já brincou, ou brinca, né? O lugar da sua rua, o lugar que representa para algumas pessoas algo muito maior do que simples uma brincadeira ou até de estudar. Tem gente que tem o lugar como parte de si, como por exemplo os povos indígenas, tá? O lugar para a geografia, olha aí a definição, é uma parte ou parcela ou porção do espaço que tem um significado de relação, um significado de afetividade, onde a gente interage com ela, tá bom? Então, quando a gente pensa em lugar, a gente pensa em casa, o lugar que eu moro. Quando eu penso em lugar, eu penso em escola, o lugar que eu estudo, ou a casa de um parente, ou uma igreja, ou até uma comunidade. Então, lugar para geografia é aquele espaço que eu tenho um sentimento afetivo, tá? É aquele espaço ó, do coraçãozinho, da afetividade. Até na sua casa você tem um lugar favorito lá no sofá. Bem, e aí o último conceito da aula de hoje é o conceito do território. Você deve ter na sua casa alguém que diz assim, vem aqui comigo na tela, vem aqui, observe o seguinte, você deve ter na sua casa alguém que diz assim, aqui quem manda sou eu, né? Aqui quem manda sou eu. Por que a pessoa diz isso, aqui quem manda sou eu? Porque ela sabe que quem é dono dali é ela ou ele, né? Porque aquela propriedade que ele está dizendo que está mandando pertence a ele. Território é o espaço que alguém manda. Na escola, geralmente quem dá ordem é o diretor na escola e na sala de aula é o professor. Os alunos até opinam, discutem. Na igreja, geralmente quem dá ordem é o pastor, tá? No país, quem dá ordem é o presidente. No estado, quem dá ordem é o governador. O território é o espaço que alguém manda. E esse mandar, esse poder de alguém, vai até o limite do território. No caso do estado ou de um país, a gente vê aí na tela o mapa da América do Sul, né? E o mapa do Brasil. No mapa da América do Sul, vai ter os países da América do Sul, como Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru. É o mapa em que cada país tem a sua autonomia, cada presidente manda dentro do seu país. Ele não pode mandar fora do país, porque o território dele vai até a fronteira, que é o limite do seu poder. Enquanto no mapa do Brasil, a gente tem os estados, onde tem o poder de cada governador, de cada representante. Então, gente, esses conceitos são conceitos básicos para o estudo da geografia.
E eu vou deixar na aula de hoje um desafio para vocês. Você vai pegar uma folha de papel A4, uma folha de ofício ou de caderno, dividir ao meio, tá? E em cada lado da folha você vai escrever os elementos das paisagens naturais e o outro lado você escreve o elemento das paisagens humanizadas. Ou você pode colar uma imagem de uma paisagem natural e de uma paisagem humanizada. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um forte abraço a todos. Valeu!